Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Semana de Copa Libertadores, jogo importante, véspera. Amanhã, estádio do Maracanã, Flamengo e Internacional, 9h30 da noite. Grande jogo de oitavas de final, começa a fase de mata-mata da Copa Libertadores. Vamos aqui reconhecer que adversário é esse que o Flamengo vai enfrentar. Onde o Flamengo pode aproveitar. O Flamengo ele entra como favorito para essas oitavas de final. Agora, vencer o jogo de casa, vencer esse jogo, dos primeiros 90 minutos, ele é fundamental para que na volta, fora de casa, o Internacional, tendo a obrigação de tentar reverter, e o Internacional não está bem, você vai entender o porquê também aqui no nosso vídeo, o Flamengo vai ter ainda mais espaço. Então a classificação do Flamengo, certamente, ela deve passar por uma vitória em casa. Dificilmente a gente vai falar de um Flamengo nas quartas de final não vencendo o primeiro jogo, pois o caminho para a classificação é o Internacional precisar sair no seu estádio no Beira-Rio, revertendo assim uma derrota que sofreu no Maracanã pro Flamengo. Então, vamos juntos aqui falar sobre esse jogo muito importante, eu acho que é o grandíssimo confronto que a gente já estava aguardando. Chega o momento de falar sobre essa grande partida do Flamengo, quem sabe, esse sonho pelo tetracampeonato passa agora por esse jogo no Maracanã contra o Internacional. O futebol, as coisas mudam muito rápidas, cara? Quem tá lá em cima, num par de semanas, tá lá embaixo. Às vezes, quem tá lá embaixo consegue, nesse mesmo par de semanas, reagir e estar lá em cima. Então, que Internacional é esse? Quando saiu o confronto Flamengo e Internacional e teríamos aquela pausa, para a competição do Mundial de Clubes e tal, a gente falou, naquele momento, que seria ótimo o Flamengo enfrentar o Internacional. Se o sorteio tivesse, na segunda, na terça-feira, faz esse jogo, pois o Internacional vivia um momento muito ruim. O que mudou daquele momento para agora? Se na ocasião o Internacional estava se perdendo no campeonato, na época que foi sorteado, agora o Internacional ainda está tentando se achar. Se naquela época tava se perdendo pelo meio do caminho, agora ele ainda tá tentando se achar da época que tava perdido. Não mudou muita coisa não, muito pelo contrário. Piorou. O Internacional tem mais pressão, o Internacional agora tem mais problema, o Internacional agora tem eliminação, o Internacional agora vive o momento de uma expectativa que era muito alto para o início do Campeonato Brasileiro e que agora, ao confrontar com a realidade, passa por aquela decepção / frustração, e o trabalho do Roger Machado hoje, ele vai se sustentando unicamente pela conquista do Campeonato Gaúcho e agora a expectativa de tentar ganhar sobrevidas. Inclusive, recentemente, o vice-presidente de futebol do Internacional teve que ir à imprensa para, sabe aquela de afirmar que o trabalho vai continuar? Quando o dirigente faz isso, vocês já sabem o que acontece, Então, pois bem, o vice-presidente de futebol do Internacional fez isso, então o trabalho do Roger Machado vai ficando ali naquela corda bamba. E um dos motivos por estar na corda bamba, cara, questão de lesão é crônico, é crônico. E até a preparação física, departamento médico, o paixão do Internacional, todos os profissionais vão sendo extremamente questionáveis, porque muitas lesões. E a mais recente delas, quando a gente passa por essas informações, é que o Fernando, volante é algo interessante, que o Flamengo tem que explorar, do Internacional, vai fazer uma rescisão ali, amigável com o Inter. Um jogador experiente, seleção de Portugal, não vai ter tempo ali hábil para poder competir, se recuperar. Então, com isso, terá uma rescisão, ele que vai fazer o tratamento aqui ainda no Brasil, mas com o Internacional, então, vai desvinculando e a sua continuidade da carreira fica em dúvida também. Então, o Fernando já é esse desfalque certo aí do Inter, além de vários outros. Principais desfalques do Inter, entre eles, o Carboneiro. Os principais jogos do Internacional nessa temporada passaram pelo Carboneiro. E o Internacional tem pouco ao que se apegar quando enfrenta Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Atlético.
Entre os clubes do G12, né, pegamos ali os principais clubes do país, o Internacional venceu apenas 2 jogos. Ele vence o Cruzeiro e ele vence o Santos. Perde para Fluminense, Atlético, Botafogo, Corinthians e empata com Grêmio e com Flamengo. Vocês vão lembrar, além do empate com o Vasco. Então o retrospecto ele é muito, muito fraco. Destaques: Alan Patrick, Wesley, Bernabé, tem agora um outro Alan, né, com o Alan Rodrigues, enfim. Vamos trazer essas novidades aqui para vocês. Primeiro, é aquilo, né? O Alan Patrick, ele é esse homem, né, para achar esse último passe, para tentar municiar o ataque do Internacional, que tá mal pra um caramba, né? Borré não tá bem, o Ener Valencia não tá bem, e talvez por isso até a solução que o Roger Machado vai encontrar seja uma repetição do jogo contra o Bragantino. Vai apostar num jovem jogador de 19 anos, mas que talvez possa retribuir ao time do Inter mais e contribuir melhor individualmente do que o Ener Valencia e o Borré, jogadores muito mais experientes. Mas é aquilo, né? O Alan Patrick ele tem toda a liberdade para se posicionar onde ele quiser, sobretudo no campo de ataque do Internacional. Como vocês veem no mapa de calor, ele vai circulando ali praticamente a área, né? Não é um jogador de pisar tanto assim na área, por não ter essa velocidade, tanta força assim, de ser um cara para chegar na área, mas ele se aproxima, né? Como a gente vê no mapa ali de calor do Alan Patrick, sempre, né, volta ali, é um jogador que vai circulando, e ele é esse camisa 10 de fato, né, com uma função em posição, ele é o camisa 10. Só que eu quero mostrar aqui para vocês na prancheta algumas novas soluções que o Roger está tentando encontrar para que esse Internacional seja um pouco mais competitivo. Pois na verdade é essa. O Inter faz um jogo em casa, perde, faz um jogo fora, ninguém dá nada. Aí ele vai e ganha. Aí faz um jogo em casa, empata. Faz um jogo fora, perde. Faz um jogo em casa, ganha. Aí faz um jogo fora, perde. Esse perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, ou perde, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Faz o Internacional ficar na metade da tabela para baixo do Campeonato Brasileiro e ser um time extremamente imprevisível, só que negativamente. É aquela imprevisibilidade, pois você não sabe quando vai ganhar. Vamos para provável escalação, tá? Antes da gente falar individualmente, e eu quero mostrar aqui para vocês, na prancheta, essas prováveis soluções aí do Roger. O Inter, então, vai com o goleiro Rocher, né? Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabé. O meio de campo é problemático, né? E isso tá desencadeando problemas na última linha defensivas, né? Thiago Maia, Alan Rodrigues, que é uma contratação recente, eu vou falar sobre ele, Tabata, Alan Patrick, Wesley e na frente, Ricardo Matias, que também é ali uma novidade. E aí vamos lá. Quando a gente fala então de Ricardo Matias, a gente está falando hoje de um centroavante, né? Ele fisicamente, né? O jogador é alto, forte, joga mais à frente. Por causa que Borré e Ener Valencia não tá rolando. Vamos começar falando sobre o Wesley. O Wesley teve um momento da temporada que o Roger Machado estava querendo colocar o Wesley nos dois lados, o Wesley trabalhando pelo lado direito, e aí com isso, na minha opinião, ele perdeu algumas conexões importantes, né? O Wesley no lado esquerdo gera mais perigo do que pelo lado direito, e o Wesley pelo lado esquerdo fazia uma boa dobradinha com o lateral esquerdo do Inter, Bernabé. Quando ele começa a colocar o Wesley pelo lado direito, ele tira, né, essa relação que era uma importante do Internacional pelo lado esquerdo e prejudica também o jogo ali do Wesley. Recentemente, o Wesley retornou para o lado esquerdo, ele que é jogador de velocidade, né, jogador de profundidade, né, para sempre buscar ir para a linha de fundo e ter essa conexão com o Bernabé, que é um jogador de bom passe, médio e passe curto, para já encontrar, então, tudo ali pelo setor esquerdo. O Tabata, do outro lado, ele já não é um ponta, ele é um canhoto, trabalha, né, de pé invertido, assim como o Wesley, só que tem características diferentes do Wesley. Ele joga muito mais de fora para dentro, né? Não é um jogador tanto assim de linha de fundo, não é um jogador, né, de tanta ultrapassagem, de tanta velocidade. Então, o Flamengo já tem aquela, né, o lado esquerdo e o lado direito são bem diferentes, eles não se correspondem tanto assim em campo, pelas características dos jogadores que o Roger está tentando ali mudar. Só pedir pro amigo, a gente ainda vai passar pela parte do meio de campo que é importante. Só pedir para você deixar o seu like, cara, que é muito importante pro nosso trabalho, muito importante aqui pro nosso canal. Deixa a curtida e já deixa o convite para você nos acompanhar amanhã, então, né? Pré e pós-jogo, tá? Amanhã nossas 2 lives aí do dia, importante pra caramba, porque a gente tá falando de jogão de Copa Libertadores. Valeu? Tamo junto nessa. E aí, vamos lá.
Quando a gente fala do meio de campo, a gente fala sobre essa estrutura e a gente fala também sobre essa estrutura aqui. A diferença das estruturas do Internacional é quando tem a posse da bola e quando ele tá, né, buscando ali se defender e tal. Quando o Inter não tem a bola, aqui permanece linha com 4, tá? Quando o Inter não tem a bola, o Alan Patrick joga mais à frente e aí o Inter faz o Tabata e o Wesley, né, ficam ali enfileirados ao lado do Thiago Maia e do Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues, cara, jogador contratado agora do futebol argentino, recém-contratado. Só que já chegou e já conseguiu dar uma vida para aquele meio-campo que o Bruno Henrique, por exemplo, não estava conseguindo. Então é um jogador mais voluntarioso, é um jogador que preenche mais o espaço, é um jogador que está sobrecarregando menos o Alan Patrick na fase de construção, porque ele está, né, buscando ali, está correndo bastante, então tem sido ali um jogador importante. Quando o Inter perde a bola, é no 4-4-2. Quando o Inter começa a armar o seu jogo, aí o Alan Patrick tem toda essa liberdade, o recém-contratado Alan Rodrigues se aproxima dele, aí o Tabata, o Wesley e o Thiago Maia fica como esse homem mais atrás para dar mais sustentação. Pô, certamente você aí, torcedor do Flamengo, conhece bem aí o Thiago Maia, seus pontos fracos, seus pontos fortes, né? Pela passagem que teve aí do Flamengo nos últimos anos. E aí o Alan Patrick é esse jogador para encontrar esse trio da frente e agora o Alan Rodrigues, ele é esse jogador para sustentar e ao perder a bola, ele imprime um pouco mais de intensidade do que estava fazendo, por exemplo, o Bruno Henrique. O Internacional tinha um problema grande. Quando perde a posse de bola no campo de ataque, sofre defensivamente. Perdeu a posse de bola no ataque, sofre defensivamente. Sofre muito com as transições. Então, até mesmo por isso, a importância do Flamengo conseguir vencer o jogo no Maracanã obriga o Internacional no Beira-Rio sair, algo que não deve acontecer nesse jogo de ida, e o Inter sair, ele ainda está tendo que se comprovar que a sua transição melhorou. Está muito recente, o Inter está mal. Então, com isso, o Flamengo teria ainda mais espaço ao recuperar a bola, já tendo a vantagem. Então, são caminhos, né, indícios, que acabam passando por esse jogo do Internacional e que, sem dúvida nenhuma, o Flamengo pode vir a aproveitar. Por isso que eu falo, a extrema importância do Flamengo de vencer o jogo no Maracanã é uma decisão. Você conseguir chegar no jogo da volta com uma vantagem, mesmo que mínima, mas uma vantagem que seja suficiente para o Internacional precisar sair, é o melhor caminho para o Flamengo. Então, é um Inter problemático, cheio de problemas, com poucas soluções e que chega a esse ponto da temporada de agosto surpreendendo negativamente, pois é um Internacional muito distante daquilo que foi idealizado, principalmente pelo que foi feito no primeiro semestre. E talvez hoje o trabalho do Roger Machado ele ainda permaneça pelo que aconteceu no primeiro semestre. Uma eliminação para o Flamengo, uma eventual eliminação, certamente vai culminar aí numa demissão da comissão técnica do Inter, tá bom? Amanhã a gente ainda fala mais detalhado, pois a gente entra aí no time do Flamengo. E que Flamengo é esse que vai enfrentar o Internacional? E que Flamengo é esse que pode aproveitar essas fragilidades que eu passo aqui? A gente faz um famoso parte 2, linkando e juntando esses dois vídeos. Grande abraço, até amanhã. Agora é Copa Libertadores. Valeu!